Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos na TV Conexão, no Estúdio 1, trazendo para vocês aí o programa Gente que Faz e Acontece. Nesse mês de março estamos trazendo mulheres que servem de exemplo, mulheres guerreiras, mulheres que fazem e acontecem, mulheres para você se inspirar no Mulheres de Expressão. O oferecimento é da Vanessa Biasucci, biomédica externa. Hoje recebendo a psicóloga Maria Amélia Estevanato. Tudo bem, Maria Amélia? Tudo bem. Que bom estar com você. Prazer estar aqui. Obrigada novamente. Pela sua atenção, pelo seu tempo, tá? Sei que você é atarefadíssima. Eu sei que para arrumar esse tempinho aí foi difícil também, né? Mas é um prazer, porque a gente vai falar de coisas interessantes para as mulheres no mês das mulheres. Mulheres que precisam de ajuda, mulheres que de repente não têm força, não têm coragem ou não conseguem pedir ajuda, pedir um socorro. Mas antes quero falar de você, como mulher. Como é que foi se descobrir psicóloga para chegar a ser uma profissional que pode ajudar outras pessoas e com certeza mais mulheres devem ser o que te procuram, né? Bom, mais uma vez muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui. Eu na verdade eu descobri a psicologia no ensino médio, antigo segundo grau, na minha época era segundo grau. A gente tinha uma disciplina que era desenvolvimento, né? Sim. E aí a gente estuda desenvolvimento da criança, desde pequena, e como que vai. E aí eu me apaixonei pelo tema e daí eu resolvi. Olha. E foi assim, a primeira e única opção que eu tive. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Olha, que legal. E daí eu comecei a estudar. Agora em dezembro eu fiz 21 anos de formado. 21 anos, gente, nem parece, né? Com essa cara de menina. Obrigada. Legal. E aí, assim, Aí, quando fui estudar, né, fazer psicologia, eu me apaixonei ainda mais, porque aí você vê realmente, né, que estudar o comportamento humano, estudar o desenvolvimento, assim, é riquíssimo, né? Com certeza. E a cada dia a gente precisa estudar mais, porque novas, né, técnicas, novos casos vão surgindo, casos, novas formas. situações, exatamente. Então, assim, é uma profissão que a gente nunca para, né? A gente precisa estudar todo dia. Cada caso precisa ser estudado de uma forma diferente, né? Então, assim, a gente vai sempre enveredando por essa questão do humano, do desenvolvimento, isso, e né? ajudar, de entender, né? ajudar, O que leva a pessoa a se comportar daquela maneira. Participar de ajuda, Então, assim, porque isso é uma ajuda, né? Na verdade, é uma Sim. ajuda a descobrir e resolver. Ajudar a própria pessoa a se descobrir. Descobrir e resolver, né? Porque você tem que descobrir e ajudar a resolver também, ajudar a resolver, né? isso tem que estar sempre interagindo com o novo, com as coisas novas para você poder introduzir, porque realmente cada pessoa é de uma maneira. E na época que eu fiz a minha escolha, ainda hoje existe, né, pessoas que pensam que você vai lidar com gente que é doido, você vai lidar com pessoas, né, que a gente ainda tem esse estigma, esse preconceito. Imagina 21 anos não, que eu formei, mais 6 anos de curso, quer dizer, quase 30 anos você atrás. Você também era louca. E assim, eu sofri, né, assim, eu ouvi muito esse tipo de comentário, mas você vai lidar com esse tipo de gente, né, como se fosse uma doença contagiosa, como se fosse, né? E assim, eu sempre tive, eu sou uma pessoa que eu tenho uma característica que eu sou muito decidida. Eu falo que eu sou muito teimosa nesse sentido. Quando eu quero uma coisa, eu fico insistindo naquilo ali. Difícil, né, mudar de ideia. Eu costumo falar muito isso e assim, sempre eu conversava com as pessoas, mas eu quero experimentar, eu quero ver, né? E assim, nada me fez desistir, nem há tanto tempo atrás, que onde as pessoas achavam que realmente, né, criticavam, psicologia achava estranho, né, e assim, você viu que realmente era tudo que você queria, até mais. Exatamente. Até mais, porque a psicologia hoje, ela é uma arma de ajuda, de apoio, né? Ela não vai tratar doido, ela não vai tratar louco, ela trata pessoas que têm uma deficiência, têm uma fraqueza, têm um problema. Estou falando besteira? Não, na verdade, o conceito de doido, eu costumo brincar que de doido nós temos um pouquinho, né? Na verdade, o que antigamente se fazia, né? Antigamente se rotulava pessoa que às vezes tinha um transtorno, que às vezes, né, tinha uma esquizofrenia, que às vezes tinha uma psicose, e de repente essa pessoa tinha um surto qualquer, e aí falava que ele era doido, mas
todos temos alguma coisa, Sim. alguma coisa a ser trabalhada, né? Nem todos são normais. Exatamente. Né? Então, assim, é esse tipo de pessoa, né, que as Sim. pessoas rotulam como loucos, mas Que na verdade eles não são loucos, eles só precisam de tratamento, Sim. assim como eu, assim como você, em algum momento da vida. Exatamente. É isso aí. Só que às vezes eles, né, eles surtam, eles têm outro tipo de comportamento que assusta as pessoas. E que às vezes não estava esperando, que às vezes não tinha conhecimento que a pessoa tinha aquele problema. Aí parece que ele é louco, né? Na verdade, aconteceu alguma coisa na vida dele que ele desenvolveu aquele surto, tirou, né? Que ele teve aquela reação. Seu equilíbrio, né? Exatamente. Então, assim, é isso. E eu fui, né, assim, eu acho que a gente entender o que se passa, né, na cabeça do outro, passa no comportamento do outro, realmente assim, mágico, um desafio. Um desafio e que a gente consegue fazer um pouquinho para ajudar. Eu acho que assim, a gente cumpre a nossa missão a partir daí. Fazer o outro, às vezes, entender coisas que nem ele mesmo consegue, né? Porque, na verdade, você tem que trabalhar tanto que ele próprio tem que entender aquilo que às vezes ele tem dificuldade de entender, de aceitar. É isso aí. Tem muitas coisas, tem muitas situações, né? Que as pessoas às vezes não querem aceitar. Eu vou falar para você de um caso, eu perguntei de você, mas aí deixa eu terminar de você, depois eu conto esse caso para você analisar isso. Você formou com quantos anos? Eu formei com 23 anos. Novinha. Porque na verdade eu entrei na faculdade com 17. Eu sempre fui adiantada um ano e aí eu terminei. Assim que terminei. Precoce geninho. Assim que terminei o segundo grau na época, que hoje é ensino médio, a gente nem tinha cursinho aqui em São João, eu já logo fiz vestibular na época, passei. Foram 5 anos e meio de curso, então eu com 23 anos eu já havia me formado. Parabéns! E aí emendei uma pós na época de gestão de pessoas e agora recente eu fiz uma outra pós de psicopedagogia, que é uma área que a gente vê que tem muita necessidade, né, muita demanda. É muito bom mesmo. E planejo mais algumas, né, para os próximos. Gente, eu adoro. Anos eu aí. Fico encantada, eu fico apaixonada quando alguém fala assim, porque eu fiz, porque eu vou fazer, porque eu quero. Nossa, falou que para estudar é minha paixão. Estudar é muito bom. E estudar sempre, né? Muito. A gente tem que estudar. Tem que estar sempre se inteirando, sempre fazendo, acrescentando mais conhecimento, mais coisas, para poder passar, né? Para poder ajudar melhor. E aí, você é casada? Estou casada há 20 anos, vou fazer 20 anos. Tenho 2 filhos. 2 filhos. Quantos anos a Mariana tem 14, o Marcos tem 9. Olha. Pré-adolescência. E é isso. Que bom. Eu queria saber de você, porque a gente está valorizando as mulheres nesse mês das mulheres, então é muito importante ver que você é uma pessoa bem-sucedida, uma mulher bem-sucedida, tem uma família bem-sucedida, e isso reflete no seu trabalho, porque você traz essa coisa boa para passar essa coisa boa para as outras pessoas. Isso faz bem para todo mundo, inclusive para todo mundo, né? Para todo mundo que está no seu entorno. Parabéns pela sua vida, Deus te abençoe, continue assim. Continue estudando, viu, gente? Continue estudando. Porque a melhor coisa que tem no mundo é estudar, exercício, fé em Deus. É isso aí. É isso aí, né? Eu queria te falar sobre esse caso, porque às vezes o psicólogo ele tem tarefas difíceis de fazer a pessoa entender e aceitar algumas coisas que de repente ele mesmo não aceita. Eu ia te falar um caso seguinte. Um rapaz de uma família, não é da cidade, tá, gente? É de Ubá, vou até falar de onde, porque para tirar qualquer dúvida ou pensamento. A irmã dele é psicóloga e ela arranjou uma psicóloga para ele, porque ele é meio complicado, meio problemático, meio não sei o quê. Ele é um rapaz, você olha para ele e vê que ele é um pouco estranho, mas aquele rapaz estranho que já nasceu assim. E tem pessoas que nascem, tem pessoas que descobrem, tem pessoas que acontece, tem pessoas que são levadas, são várias situações. Nesse caso, você olha para ele e vê que o formato do rosto é estranho, a pessoa é estranha, o andar é estranho, a fala é estranha, ela é toda estranha, diferente. Então a irmã colocou na psicóloga. Uma coisa estranha, uma coisa ruim que está acontecendo é que a psicóloga conversa com a irmã e conta para a irmã. Isso não está certo, não está correto. Mas o nosso caso aqui não é esse. O nosso caso é: essa pessoa é gay, mas ele não se aceita. Ele não se aceita por causa da própria família. É uma família católica, uma família muito unida, muita gente. E a psicóloga está falando com a irmã exatamente por isso, porque ele é gay, ele não se aceita, ele não assume, ele não fala e não sabe como lidar com ele sobre isso. Você, com a sua experiência
O que você indicaria? O que você diria para esse cliente, se fosse seu cliente? A gente, né, falar assim, muito... vago. Muito vago, Sim. É um pouco complicado, a gente precisa conhecer a história. Sim, no caso mas assim, acho que a principal questão aí é realmente essa pessoa olhar para dentro dela. Eu acho que é isso aí. Porque se ele não se aceita, é porque tem pressão da família, da sociedade também como um todo, e enfrentar isso é muito difícil. Acho que né, para quem vive, muito se fala, né, que hoje em dia as pessoas aceitam, hoje em dia é tudo muito bonito, mas é igualzinho a questão das mulheres. Sim. Ser mulher é isso, ser mulher é aquilo, mas fica só no papel. A gente vê que hoje em dia muitas mulheres são marginalizadas, sofrem violência todos os dias, não só violência física, mas principalmente violência psicológica. Então, assim, a gente vê sexual, né? Sexual, exatamente. E nem se dá conta disso. Então, o que acontece? É tudo muito bonito no discurso, na questão do discurso, mas a realidade é difícil. Então, para essa pessoa é muito difícil assumir por conta disso. E ainda tem a questão do viés religioso, né? Da família não vai aceitar. Então, assim, não é um caso fácil. Né? A primeira coisa que eu faria, né, assim, é tentar realmente tirar isso, assim, fazer ele enxergar como que ele realmente é. Eu não sei se eu colocaria a irmã na história a princípio. Eu acho que eu deixaria ela para quando as coisas começassem a aparecer, a surgir. Mais, né? Exatamente, às vezes, né, para dar uma ajuda nesse sentido. Mas realmente não é uma situação fácil. Não, a pessoa tem que ter muita força para lutar. E aí, às vezes, ele é frágil nesse sentido. Ele às vezes vê que ele não consegue lutar. E aí ele prefere. Exatamente, ele prefere guardar para ele. E viver dessa maneira. Então, assim. Eu, inclusive, já conversei com ele, eu orientei, falei assim: muda para Juiz de Fora, vai para Juiz de Fora. Porque lá você vai ficar livre, você vai ter mais tempo, vai ter mais liberdade, você vai poder viver sua vida, você vai ser quem você quer. Você vai ter amigos que são parecidos com você. São pessoas que também estão na mesma situação que você, e você vai ser acolhido. Sai de Ubar. Uma questão importante é a gente saber se ele é independente, né? Porque às vezes o que segura ele também pode é trabalhar, pessoa, ele pode trabalhar, ele tem profissão, ele tem uma boa, a família tem condição de ajudar. Aí ele tem que conquistar a independência do nome mesmo para ele, né? Primeiro a independência financeira para ele poder, exatamente, conquistar a sua independência. Eu te perguntei esse caso, porque é um caso bem delicado, é um caso que está muito próximo, que eu conheço muito lá o pessoal. Mas eu quero saber de mulheres, eu quero saber de vocês sobre mulheres. Conte para mim casos de algumas mulheres que de repente precisaram de ajuda, que buscaram ajuda. Claro que a gente não vai deixar isso assim muito identificado, a gente vai contar de maneira supérflua, né? Para como é que você age, como é que as pessoas agem aqui. Porque outro dia, foi ontem, antes de ontem mesmo, eu vi no jornal o caso de um marido, que era médico, parece, que dopou a própria esposa para que ela não reagisse ao estupro que ele ia cometer e que ele cometeu. Então, assim, isso acontece também de outras maneiras, até mesmo sem dopar a pessoa, apenas pela questão do domínio, pela questão da dependência. Aparecem casos assim para você? Eu ainda não peguei caso assim grave, igual você está dizendo, porque esse é um caso grave, né? Ainda mais de uma pessoa que é um profissional, né? Esse está no jornal, Quer dizer, né, assim, ainda não peguei um caso grave, mas a gente... O que acontece? É o que eu tô falando, às vezes a mulher sofre violência e ela nem percebe. Quando chega pra gente, geralmente a pessoa ela desenvolveu uma depressão, ela desenvolveu uma crise de ansiedade, ou às vezes ela tá com algum problema nesse nível. Sim. E aí a gente começa a pesquisar, a queixa geralmente é essa, né? Que assim, a grande maioria não chega lá e fala assim, eu vim porque eu sofro violência. E aí a gente começa a estudar o caso, às vezes até a própria consciência que a pessoa não tem, que aquilo ali que está provocando, às vezes, aquela depressão, aquela ansiedade, aquele síndrome do pânico. Exatamente. Que palavras também... Porque o que acontece? Aquilo que eu falei, a mulher foi criada, né, entre aspas, ela veio, né, na história, como submissa, como dependente do marido, como ter que, exatamente, como tá sempre ali
cuidando da casa, cuidando dos filhos, e como se ela tivesse que se submeter a tudo que acontecesse ali. Então, assim, isso já vem inculto na gente, né? A gente já cresce. Aprende a viver assim. Historicamente, a gente já vem assim. Sim. Então, às vezes, né, ela chega, né, passando mal ali, com aquela queixa ali, e a gente começa a entrar na situação. E aí a gente vai conversando, e aí quando às vezes ela percebe, ela está sofrendo esse tipo de situação. Às vezes uma violência, ou às vezes até uma violência velada, e aí ela não suporta, onde ela não suporta e adoece. Exatamente. Entendeu? O psicológico não tem como gritar, o físico bota pra fora. E aí é todo um trabalho, porque primeiro a gente tem que entender se ela quer sair dessa situação. Muitas não querem. Não pode, às vezes, não tem condição. Ou não pode, ou às vezes não acha que não tem força, né? Tem isso. Na verdade, existem outros caminhos. Algumas conseguem, muitas se libertam, começam a trabalhar, entendeu? Começa a dar um jeito, o negócio exatamente. Começa a dar um jeito ali até resolver a situação dela. Mas a gente vê muito isso. Então, assim, elas chegam por outro viés, né? E aí a gente motivos descobre. São outros quando você vai e aí a gente descobre chegando. que aquela situação chegou num ponto que ela não conseguiu suportar. E aí, geralmente vem filho, muito trabalho, fica sobrecarregada, tudo, né? E aí ela não dá conta. E a partir do momento que ela não dá conta, ela dá o grito. O grito geralmente é dessa forma. Para poder se mostrar e pedir socorro. Exatamente. Acontece muito, assim, já peguei casos também de mulheres, a gente está falando de mulher especificamente. Sim. A mulher chegar e falar assim, eu sou solteira, eu não consigo me relacionar e eu não tenho intenção nenhuma de casar, mas todo mundo me cobra, todo mundo diz que eu preciso casar. É a questão da sociedade, né? Da cobrança, né? Mas eu sou feliz assim. E aí, quer dizer, a pessoa vai se tratar por uma condição que não é dela. A condição é social, Estou né? impondo, querendo impor. Exatamente. E aí eu falo para ela assim, olha, o mais importante é ser feliz. Se você é feliz, tá bem, né? Então vamos nesse, né? Continuar nesse viés aí. E aí a pessoa vai, né? Começa realmente a tem que aceitar isso e gritar, né? Porque ela fica assim, mas todo mundo acha que eu sou diferente, que eu sou esquisita. E eu não sou também lésbica, que eles querem outra mulher, ou às vezes também, né? Não é o caso. Se fosse o mas caso, eu simplesmente não quero ter uma pessoa morando comigo. Eu falei assim, mas isso é opção é de cada um. Lógico, não é porque você é mulher que você tem que casar. É liberdade para poder escolher, não precisa ter alguém. Exatamente. Eu posso, e como ela tem um namorado, que ela encontra com ele às vezes, mas ela não quer compromisso. Ela fala, não quero compromisso firme. Quando começa a me chamar para firmar o namoro, eu saio fora. Aí isso é um problema, porque todo mundo acha que eu sou diferente. Aí eu falo assim, o problema não é você ser diferente, é ser infeliz. Então, tá feliz? Vamos. Faça do seu jeito. Exatamente. Tem que saber convencer o cara de que, olha, vamos ficar bem, vamos ficar junto, mas do meu jeito. Eu não quero compromisso, eu não quero casar, não quero morar junto. É uma questão dela ter que exteriorizar. E ela precisa lutar também contra isso, é complicado. Ela precisa fazer terapia para poder entender e para poder fazer com que o comentário das pessoas não afete. Para ela não se achar estranha. Exatamente. Olha que complicado, né? Uma coisa boba, né? Seria uma coisa boba se talvez ela tivesse mais força de dizer, olha, gente, eu sou assim, pronto, acabou, não tô me incomodando com vocês e eu simplesmente vou viver minha vida. Ô, João, aqui, é o seguinte, eu quero ficar junto, quero sair, passear, me divertir. Não quero casar, não quero compromisso, não quero nada, beleza? Você é na sua casa, é na minha e tal, tudo bem. Aceita? Não, então tchau. Mas é difícil, é que eu falo, é a luta, é exatamente aquilo que eu falo. O discurso é muito bonito, mas a sociedade tradicional, ela cobra isso. Cobra muito. Você precisa casar e você precisa ter filho, e se não tiver filho também é um outro sofrimento. Muitas mulheres não conseguem ter filho e às vezes sofrem muito por conta disso, porque não conseguem. Exatamente. Outras, eu já tive, né, caso da pessoa falar que não queria, opção dela não ter filho, e qual é o problema? Mas aí acontece a mesma coisa. Que dia que você vai, quando você vai ter filho? Eu quero ter um neto, eu quero ter um neto. Exatamente. Então, quer dizer, como se isso fosse condição de ser mulher. A obrigação, né, da pessoa fazer isso. É isso aí. O homem sem filho, ninguém questiona. Você já viu? Ninguém fica assim, que dia que você vai ter um filho? Mas a mulher, a partir do momento que casou... que não tem filho. É isso aí. Nem nunca casado. É isso aí. E ninguém fala nada. Exatamente. Então você vê como é que a questão da mulher... Galinha e pegando todas e tal, de todas as idades. Tá tudo certo. Você vê como é que a questão da mulher é enraizada, né? Culturalmente, igual vem daquela história, né? De antigamente. Antigamente era, né, muito pior, porque você tinha que casar com quem a família queria, né? Ainda era muito pior. As pessoas, você convivia, você nem conhecia o marido, conhecia na hora do casamento. Quer dizer, olha como que essas mulheres deviam sofrer muito mais. Abominável, né? Isso, né? Como se a mulher fosse assim, um mero objeto.
você faz aquilo que eu tô te, né, que eu tô te mandando. Para eles era, né? É isso aí. Então, assim, a gente vê que, graças a Deus, a gente vê que hoje em dia melhorou muito. A gente não pode falar aqui, né, que tá ruim, Não, tá bom. Tudo é um avanço, tudo é uma conquista. Mas eu acho que a gente tem que caminhar muito aí. Tem que ter força, você tem que ter coragem, você tem que poder falar. Porque eu acho o seguinte, mulher não precisa, a sociedade diz que sim, mas eu acho que as mulheres não precisam casar e nem ter filho para ser feliz. Não. Você não é obrigada a casar para ser feliz. Você pode casar porque você foi obrigado por X questões e depois você vai ser feliz. Você pode ter filho, porque às vezes você não queria ter filho. Às vezes você quer só ter filho também, não quer casar. Exatamente. Muitas querem produção independente. Pode só ter filho, né? Acho que não há necessidade. Ou também essas que não querem casar, também não precisa ter filho. Aí vai ter filho, vai criar um problema para carregar o resto da vida, porque ela vai ter que cuidar da vida de alguém que ela não queria, que ela não estava preparada. Isso também a gente vê que acontece muito. Às vezes a mulher não queria ter o filho, ou às vezes naquele momento, porque tem que ser o momento que a mulher está disposta, né? Porque um filho ele tem que ser muito desejado, principalmente pela mãe, né? Mais pela mãe do que exatamente, porque ele é pedaço da mãe. Então assim, a gente vê que às vezes, né, já aconteceu de aparecer para mim, olha, eu amo meu filho, eu amo meu marido, mas eu não queria ter esse filho nesse momento. E aí a criança vem com uma história de rejeição e é muito complicado. A criança, quando se sente, ela muito sente triste, desde o útero que ela foi rejeitada. E aí você vê que é um conflito entre a família, entre o filho, a mãe. E a mãe se leva essa culpa, né? Ela carrega essa culpa. Porque eu amo meu filho, mas eu não queria. E aí você fica naquela dualidade, né? Triste. Porque não é porque você não quis, você não amou. Não era aquela hora. Olha que complicado. Não era aquele jeito. Exatamente. Às vezes não era a hora, ela queria fazer outra coisa, ou às vezes ela também não queria. E aí, para satisfazer o marido que cobra, entendeu? Muitas vezes, às vezes o marido cobra e depois vai embora, larga a mulher. Se você não me der, eu vou arrumar outra. É isso aí. Aí ela dá e ele vai assim. Isso é uma violência. Olha que horror, né? Terror. Uma violência psicológica. Se você não me der um filho, eu vou arrumar com outra. Sim. Aí aí ele arruma e ainda sai fora, deixa a mulher sozinha com a criança. É uma maldade dupla, né? Porque exigiu, a pessoa teve, aceitou e foi embora. Quer dizer, é muito complicado isso. Eu falo sempre, né? Praticamente todas as vezes eu falo, gente, casamento e filho é de dois. Não tem jeito. Todos os dois têm que ser. Se não tiver os dois no mesmo, né, na mesma intenção, sintonia, só puxando vai complicar. Porque não vai ter força e aquele elo vai quebrar. O que não quer não pode ceder. Ele que tem que ser esperto. Porque se o Zé quer e a Maria não quer, você vai ceder o Zé? Mas quem vai passar toda a situação complicada? Você vai ficar, a gravidez é sua, você que vai ter o filho, você que depois vai ter que criar. Meu marido brinca muito, né, comigo, porque a gente sempre, né, assim, conversou muito, a gente sempre fez tudo muito, assim, é jogo aberto. No caso não tem negócio de esconder, né? Então, assim, nós vamos fazer 30 anos de convivência, né? 20 anos de casado, 30 anos. Então, assim, é uma vida, a minha vida quase toda. Então, assim, nós casamos e na hora que a gente decidiu, né, que estava na hora de ter filho, eu esperei uns 5 anos ainda para curtir o casamento, para fazer tudo aquilo que a gente precisava. E aí ele ficava, você tem certeza? Ó, eu vou te falar uma coisa, você que vai levar o trabalho maior, você que vai sentir dor, você que vai passar por isso, eu não quero dizer que eu não estou do seu lado, mas você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Aí, quer dizer, ele deixou muito claro que a carga maior ia ser minha, a carga maior de trabalho, de doação, tudo, né? Enfim, ele ia estar do meu lado, mas não tem... Seu. Exatamente. Ele ia ficar só com você tem certeza, né? É isso mesmo, porque eu não estou te cobrando nada. Se você falar comigo que não quer ter filho, ok. Porque é você que vai levar isso, bom marido, entendeu? E aí depois de mais um tempo, decidir de novo, você tem certeza que você vai passar por isso outra vez, você viu o que aconteceu, olha, né? A dor que foi. Boa dele. E é isso mesmo que você quer? Então ele deixa, aí ele ainda brinca assim, eu se eu fosse mulher não ia ter filho de jeito nenhum pra passar isso tudo que vocês passam, porque é muito, né, dolorida, tudo. E aí a gente ele fica brincando, eu se eu fosse mulher, eu ia, né, eu não ia querer. Cabeça muito boa, porque então assim, ele sempre, chegou do outro lado, né? Exatamente, ele sempre falou assim, é isso mesmo, porque eu sei que vai ser seu filho pra você. Nós vai deixar de fazer muita coisa, vai doer, e é isso mesmo. Então assim, você que vai dar a decisão final. Claro, eu não vou entrar, a escolha é sua. E aí, assim, né, como a gente queria muito, aí eu falei, não, então tá. Então aí a gente combinou e tudo certo. Mas assim,
ouvir isso do parceiro é muito complicado, é muito difícil, né? Porque eles pensam assim, eu vou realizar meu sonho. Eles não pensam nada, eles querem Exatamente. ter. Às vezes ele até fala, se quiser ter, pode ter. Nem se compromete. Isso aí. A maioria não se compromete. Poucos querem, eu quero sim, mas também eles querem ter o filho, mas às vezes não tem o trabalho que o filho. Agora tem uma outra parte que quer e que ajuda, que dá banho, dá comida. Graças a Deus isso vem mudando muito. Tem muitos que fazem isso. Eu vejo isso. também, a minha irmã tem um filho que vai fazer 2 anos agora, assim. Ela mora fora, ela não tem rede de apoio, ela mora sozinha numa cidade grande. Então, assim, ela e o marido. E eu vejo como que ele é parceiro e como que ela o colocou nessa situação, sabe? Aí ela né, fala, que ele chega do trabalho, faz isso, aí ela fica, ele é um paizão, um maridão. Eu falei, é isso aí. Tem que ser assim, porque ela já não tem quem ajuda, não tem uma mãe, não tem uma tia, não tem uma avó, não tem ninguém. Ela tem um apoio, então ela tem o apoio dele. Então assim, a gente vê que hoje em dia, graças a Deus, isso vem melhorando, né? Com o passar do tempo. E aí, assim, o desafio é esse, melhorar ainda mais. Eu tive um bom marido, meu marido foi muito bom também. Ele ajudava, ele participava, ele foi bem participativo, ajudou muito. Porque o homem, quando te ajuda, faz muita diferença, faz toda a diferença. Porque você sabe que você tem uma pessoa, você tem um parceiro, você pode contar com ele te ajuda, ele dá comida, ele dá banho, ele faz isso, ele faz aquilo, ele sai pra passear, é muito bom. Agora, quando você não tem, é frustrante demais, porque você se sente responsável. Você ficou sozinho com tudo. Ou às vezes, né, não tem aquele que faz, às vezes, a atividade do dia a dia, porque às vezes por falta de tempo, mas você vê que você tem ele do seu lado, ele tá ali, entendeu? Você chorar, para você desabafar, pra você, na hora do aperto, eu tô te procurando. E assim, isso eu acho que já é muito, assim, dividir esse peso, eu acho que é muito importante. Tem outros que não podem participar, mas que pagam para você ter ajuda, estrutura. Exatamente. Também ajuda bem. São todos os tipos, né? Às vezes a pessoa mora fora, trabalha fora, entendeu? Mas aí ele te dá a condição de você se cuidar e cuidar da criança. Ele vai chegar, mas tá tudo bem, porque ele pagou, ele ajudou. É outra forma de ajudar. Agora, aquele que não ajuda em nada, que não faz nada, é triste demais na porta. E ainda, de repente, o cara ainda vai embora. Mas ele vai embora justamente porque ele não ajuda. Porque se ele ajudasse, se ele participasse, se ele realmente visse como é, eu acho que ele estava mais envolvido, ele não ia embora. Eu acredito, porque ele teria para ele mais responsabilidade. Ele estaria junto participando das coisas. Aí ele não se envolve, não faz nada, vai embora, não precisa de mim não, tal. Ele se sente assim, nada, né? Tipo assim, inútil, né? Alguns pensam isso, né? O que a gente vê muito também, assim, que pena, né, que acontece isso, é quando a gente recebe mães de crianças especiais, né? Assim, nossa, esse com caso, deficiência, com transtorno. A gente vê que às vezes o homem ele não aguenta a pressão e ele vai embora. Quer dizer, a hora que a pessoa mais precisa, né? Que não é uma situação confortável para ninguém, é muito mais difícil do que... Ser pai de uma criança especial é muito difícil. E aí, quer dizer, às vezes, às vezes até por uma falta de orientação, de ter alguém, né? A mãe sobrecarregada está, e ela não tem às vezes força para segurar isso, porque é complicado também, porque ela também precisa de ajuda, né? Mais do que ninguém. Com certeza. E aí a gente vê que eles vão embora, quer dizer, e como que fica, né? Aí essa mãe fica mais... Eles acham que não fazem falta, acham que não tem problema, que ela que se vire, que o problema é dela, que ela que teve o filho é dela. Nessa hora o filho não é dele, né? Nessa hora muita gente vai embora, sai correndo e deixa o filho com a mãe, porque o filho é dela. Ela se vira. Mas não é fraqueza. Exatamente, ele não consegue suportar aquele momento ali, aquela dificuldade, e ele acha que a solução é embora. Às vezes não é nem por maldade, é o que eu tô dizendo, às vezes assim, né? Às vezes é por não conseguir dar conta. Sim. Alguns não, mas alguns são maus. Sim, mas assim, né? Então, assim, aí a gente vê como que acontece, né? E aí, mais uma vez, a mulher fica sozinha na missão, né? Tem que cuidar de tudo, né? Tem que orientar, levar, cuidar. Porque aí ela passa muito aperto, porque na verdade ela são tantos tratamentos, tantas situações que às vezes ela tem que ficar por conta disso também, né? Às vezes não consegue trabalhar, não consegue dar às vezes até uma atenção pro marido, do jeito que ele às vezes gostaria, né? E aí as coisas vão se complicando. A cidade, quando tem uma casa como Pestalozzi, como tem uma ajuda, uma estrutura, ajuda muito, porque antes as pessoas escondiam os filhos, né? Os filhos eram escondidos, tinha filhos que tinham quarto nos fundos, não sei o quê, são umas coisas assim, bem assombrosas mesmo. Mas hoje, quando você tem numa cidade uma estrutura do nível de Pestalozzi, que tem outras instituições também, tem outras casas que ajudam.
as crianças têm muito mais qualidade de vida, porque elas aprendem. E as mães também. Também, porque as crianças têm aprendizado. Elas recebem todo o tratamento Sim, na escola, quer dizer, porque senão ela teria que ficar a semana toda, o dia inteiro por conta. Ela é fono, é psicóloga, é fisioterapeuta, é médico, A né? mãe andando pra lá e pra cá. Um monte de coisa. E aí, assim, você fica naquele vai e vai. Então, assim, lá concentra-se tudo. Então, ela tem ela sabe que ele vai ser atendido. E a mãe fica mais livre, pode exatamente, trabalhar, pode fazer alguma pode coisa. trabalhar, pode ajudar na renda, pode ter pode... tempo de fazer alguma coisa, né? Então, assim, é muito Quando se tem uma estrutura dessa, bom. A cidade fica muito melhor servida, as crianças e as mães também. São casos que a gente está falando de mulheres que estão sobrecarregadas, de mulheres que sofrem, o que a gente quer é aliviar um pouco essas mulheres. Então a gente está falando desses casos para ver quem tem caso, para quem tiver uma situação, que procure ajuda, que fale com alguém, eu estou sofrendo violência, ele me xinga, ou ele me bate, ou ele me força, ou ele não me dá nada, porque tem marido também que trabalha, chega em casa e não dá nada pra mulher. A coitada fica dentro de casa cuidando. Outro dia eu vi um caso, uma moça aqui de São João, que ela estava me contando isso. Foi ali na pracinha do fórum. E ela estava falando que o marido dela era motorista, não sei o que lá, e que ela não trabalhava. Primeiro ela não trabalhava, ele não dava nada para ela e ele saía final de semana, falando que ia cantar, ia fazer não sei o que, fazer não sei o que. Aí ela começou a trabalhar. Aí ela já ganhava o dinheiro dela. Ele continuava saindo, fazendo tudo, ia para Rio de Janeiro, não sei para onde, sei lá, continuava não dando nada para ela. Ela tinha que fazer para ela e para a filha. Ele chegava em casa, tinha vezes que ele não fazia nem compra do mês para casa, ela tinha que se virar com tudo. Quer dizer, antes, quando ela não trabalhava, ele botava comida e ela continuava sem ganhar nada. Depois ela passou a trabalhar, ele parou de dar a comida e ela teve que bancar tudo. Que ele chegava e comia da comida dela. Olha, que coisa louca. O cara trabalha a semana inteira, viaja final de semana, vai não sei pra onde, ela fala que ele tem um monte de namorada, não sei o quê. Olha o absurdo que chega isso. E ela que ainda tem que comprar comida, botar dentro de casa, e ele volta da viagem e vai comer a comida dela para poder ir trabalhar durante a semana. Não é uma violência isso? Sim, com certeza. Isso é uma violência porque ela não tem escolha. É uma violência financeira, uma violência ela não psicológica, tem escolha. Uma violência de vários, né? De vários viés. São várias violências, exatamente. E aquilo que eu te falo, às vezes, né, muitas vezes a gente questiona, né, quando a pessoa chega numa situação que ela reclama e fala assim, mas você está sofrendo violência, aí a pessoa assusta. mas ele não me bate. As pessoas confundem, né? Que violência é só bater, só física, bater, né? E aí só agressividade. Aí eu falo assim, mas ele não te bate com a mão. Mas e o resto? E as outras situações? Como ele te machuca? Isso não te faz mal? A partir do momento que ele faz mal, é uma dor, é uma violência, né? E assim, quando a gente trata esse nome, fala violência, as pessoas assustam. Porque é aquilo que eu te falei, a mulher foi, né? Ela foi criada, ela foi historicamente induzida a pensar dessa forma. Eu tô fazendo a minha obrigação, eu tenho que aceitar tudo que ele me fala. Eu lavo a roupa dele, eu faço isso, eu faço aquilo. Exatamente. Ele não comprou comida esse final de semana, ou esse mês, ou essa semana que ela mas é porque ele não podia, então eu vou comprar pra ele. Mas então, e como assim, que ele tem pra viajar? Exatamente. Então, assim, é tudo muito subjetivo. A pessoa já fica nessa situação e não se dá conta. Faz de um e jeito aí, quando que a você pessoa fala enxerga. assim, a pessoa fala assim, mas não sofro violência. Mas eles são tão safadinhos que eles fazem do jeito que ela não enxerga. Eu tô indo pra trabalhar. Eu não recebi não, mas eu tô indo pra trabalhar. Mas peraí, você não recebeu, mas você tá indo trabalhar em outro lugar e fora? Como? Com que dinheiro? E se você não recebeu, como é que você tá indo de novo pra outro lugar? E aí quando você volta, você também não tem dinheiro. Que trabalho é esse? Isso aí. Quer dizer, a pessoa é levada a se enganar porque ela aceita que ele está enganando. E ela tem que fazer de conta, olha o absurdo. Ela tem que fazer de conta que ela não está entendendo, que ela não está enxergando. Porque também, a partir do momento que ela se dá conta, ela tem um problema a resolver, na verdade. Ela tem que tomar uma decisão. Exatamente. Tem que tomar uma ela decisão. precisa tomar uma decisão. Ou ela continua e aceita, mas aí ela está sabendo o que está acontecendo, ela está entendendo o processo, porque uma coisa é você aceitar sem entender, né? Outra coisa é você falar assim, não, a partir de agora eu vou tomar uma decisão na minha vida. O que eu vou fazer? Então eu vou começar a fazer isso, né? Eu vou me libertar disso. Então esse é o X da questão. Agora também não tem problema nenhum se ela aceita e acha que tá bom. Isso aí também é uma escolha pessoal. Pra desde que não tá faça isso que eu falo. Desde que você seja feliz assim.
Não quer dizer que você tem que sair, mas a partir do que você aceita e tá bom pra você, então tá bom, então tá ótimo. Isso é o que é o mais importante, né? Mas só que você tá sabendo que aquilo ali não tá certo. Que aquilo ali, a maioria sabe, né? Ou finge que não sabe. Essa, no caso, ela sabia. Ela falava, ele tem namorado, ele tem isso, ele vai isso. Eu sei de tudo. Mas e aí? Mas você não vai fazer nada? Se tá bom pra você? Não, não tá não, vamos separar dele. Mas não tem força. Mas aí precisa a questão do trabalho, de mostrar possibilidade, porque às vezes ela não vê possibilidade. Ela acha que se ela sair daquilo ali, a vida dela vai acabar, né? E aí é a questão de ver caminhos. Precisa de ajuda também, né? É uma ajuda, é um tipo de ajuda que tem que chegar para ela, né? Isso aí. Trabalhar isso na cabeça, na consciência, dar força para ela poder ir e chegar a tomar essa atitude. Encontrar caminhos, é isso aí. Mas assim, ela precisa querer sair dessa condição também. Verdade. Porque tem muitas que não querem. E aí quando você mostra e você, né, fala assim, então vamos juntas, aí elas vão embora. Aí elas abandonam, porque acham que não consegue. Exatamente por conta, né, da pressão, às vezes da família, da sociedade. Ela acha que ela vai ser excluída, que ninguém, né, que a família vai abandonar. A família tem casos que é cruel. Exatamente. Porque, né, você casou pra sempre, aquela velha história, né? Você casou até que a morte se separe. Então, enquanto você tá vivo... Você não tem liberdade de mudar a sua ideia, a sua opção, o seu gosto. Porque às vezes aquilo não é mais, faz parte mais do seu gosto. É isso aí. É preciso reconhecer, é preciso falar e enfrentar. Difícil enfrentar a família. Primeiro de tudo é a família, depois a sociedade. É isso aí. Porque a sociedade, na verdade, ela tá mais distante. Agora a família, ela tá ali todo dia. E muitas vezes é por conta disso que ela não consegue sair dessa situação violenta. Exatamente. Porque ela não tem força para lutar contra isso. Né? E aí a gente também não cabe julgar, né? Porque cada um é que sabe do que vai passar, o que vai, né? E aí a gente precisa acolher e trabalhar, então você vai ficar nessa situação. Então como que a gente consegue que você não sofra muito? Só um pouquinho, né? Porque vai ter que sofrer, né? Vai ter que passar por isso. E aí a gente vai trabalhando isso aí. Vai ter que aceitar. O que você pode melhorar, o que não pode, né? E aí a gente vai mostrando esse caminho também. Na verdade, a primeira coisa que uma mulher tem que fazer é conseguir uma forma de se manter, de ter liberdade. Porque se ela consegue se manter, se ela tiver liberdade, se ela trabalhar, fica mais fácil. Porque normalmente as dependências são econômicas. Sim. De moradia. A grande maioria? Econômica e moradia. Eu não posso sair daqui porque a casa dele e a minha também. Se eu sair, eu perco. Eu não posso sair daqui. E tem muito essa questão também de herança. Assim, herança que eu falo assim, né? Ele construiu uma casa e aí ela não quer também abrir mão, e aí fica naquela luta, né? E ele não vai Ele vender. não abre mão, ela não abre mão, tá. Mas aí, por conta de metade de uma casa, vale o meu sofrimento? Porque é metade, né? Para cada um. Aí eu pergunto, vale o sofrimento? A realidade. Ou às vezes, né? Se eu sair e for morar numa outra coisa que não é minha, mas eu for feliz, qual que é o mais importante, né? E aí a gente vê que isso também é uma questão... Não sabe fazer a escolha, né? Exatamente. Tá, assim. A prisão do dinheiro, a dependência e a casa, porque é de nós dois. Tem gente que até divide a casa. Fica lá de um lado, outro fica do outro lado. Porque não há condição de pagar aluguel, não há... Agora, é o que eu sempre falo, né? Se a casa é dos dois, juridicamente, perante a justiça, ela é metade de cada um. Então ele não tem que discutir, né? Não, é meio ele tem que... Agora, quando é da pessoa, que aí às vezes já casou, já tinha, aí fica mais complicado. Ou foi né? morar na casa do pai ou da mãe. Exatamente. Mas assim, né, construiu junto, porque muitas vezes as mulheres têm, né, a gente tá falando, elas têm essa ilusão, se eu sair eu perco. Não, então eu vou levar na justiça, a gente vende metade para cada um. Isso é um direito que a pessoa tem, né? Mas muitas vezes ela tem esse medo de perder. Mas a maioria é levada a isso, porque se eu sair eu perco meu direito. E na verdade eles fazem umas sujeiras para dizer que a mulher saiu, que ela abandonou a casa. Existe uma situação. Mas ela não precisa sair, ela pode fazer isso primeiro antes de sair. Depois ela sai. Esse é o pulo do gato. Exatamente. Você vai entra com o processo, entra com a separação. Tem uns que matam, né? Se ela vai tomar uma atitude drástica, se ela vai fazer alguma coisa que realmente... eu não quero mais ficar, e você para e vai, aí o cara vai e mata. É um risco que se corre, infelizmente, né? É um risco que se corre. Dependendo de como que é a relação. Como é esse parceiro, de como é essa vida, né? É complicado, as mulheres têm medo por causa disso. As mulheres são muito dominadas. Ainda somos muito dominadas. Ainda temos esse receio, esse medo, porque os homens não aceitam aquilo que elas chegam e dizem. Se for ele que vai falar, tudo bem, né? Ô querida, vou embora, não dá mais, até logo e tal, pá. Quando fala, porque a maioria sai depois é que
Ó, já fui embora, não tô mais lá. A recente agora apareceu na televisão, eu não assisto, mas apareceu do BBB aqueles rapazes que foram expulsos, Sim. que assediaram a mulher lá. Eu vi assim, mais ou menos, né? Sim. Então, assim, eles estavam discutindo exatamente isso, a questão de... E aí, depois que eles saíram, que eles foram expulsos, todo mundo ficou assim, mas o que aconteceu? É tão velado, é tão aceito que ninguém percebe. E no vídeo aparece ele passando a mão, o outro deitando em cima dela, entendeu? E assim, a gente tá... E outras pessoas vendo que não fizeram nada. E fingiram que não estava acontecendo nada. Exatamente, é isso Podia aí. falar assim, dá licença aí, rapaz, né? Você tá doido? A menina tá falando que não quer. Então, assim, a gente vê como que é tudo tão natural, mas tem gente que tudo diz tão que banalizado. Ela falou que não queria, né? Tem gente que diz que na verdade, ela não falou com essas palavras, mas ela tentou sair, ela tentou esquivar, assim, ela, na verdade, era uma mexicana que entrou ali, quer dizer, eu acho que ela não queria problema, né, pra ela, tava ali de coisa, mas assim, você via que ela tava... Só porque ela tava rindo, né? A pessoa assim, mas ela tava rindo, gente. Mas às vezes ela tava rindo de nervoso. Sim, às vezes ela tava rindo porque ela não queria ser mal educada, entendeu? E ela sabe que ela tava sendo filmada, né? Eu então, rio de assim, nervoso, minha mãe também ri. Exatamente. A pessoa, em vez de chorar, você ri. Você não sabe falar, você não sabe tomar atitude naquela hora. Você tá tão nervoso, tão tenso. E na hora que um deles estavam numa festa e tinha uma mesa, assim, estavam na mesa, e ele passava a mão nela, ela saía e encostava na mesa. Então, quer dizer, uma pessoa quando faz isso, tinha visto te falando que não quer. Ela podia ter abraçado, né, compartilhado. Então, assim, aí todo mundo assusta e é escândalo lá, porque, né, não estou discutindo a questão de ser expulso da casa nem nada, estou discutindo a questão, né, do ato em si. E aí, assim, precisa chegar no ato sexual para ser violência? Não. Esse é o X da questão. Isso daí foi um assédio. Isso foi um assédio, exatamente. Aí, assim, as pessoas, né, mas aí passa é tão natural que aí... As pessoas acham que não. Acha que é normal, que a mulher tem que aceitar. Força, não puxou, exatamente. Não, foi uma coisa delicada, disfarçada, né? Tipo, mas foi. Você invadiu uma privacidade, você não pediu licença, a pessoa não disse se podia, você simplesmente chegou e foi igual o outro, foi em cima e pá. Quer dizer, isso aí. É difícil, porque é assédio. Você está invadindo um espaço sem pedir licença. Você não falou, eu posso passar a mão em você? Eu posso te dar um beijo? É isso aí. Isso é pedir permissão. Agora, chegar sem falar nada é abuso. Com certeza é um abuso, né? Então, sim, você não vai chegar na rua, né, e agarrar uma pessoa. Não, claro que não. Lógico. Você precisa de permissão. Exatamente. A não ser que seja um conhecido seu, seja uma namorada, uma pessoa, sei lá. Mas alguma coisa vai acontecer. Mas aí, né, a gente fica à mercê. E aí muita gente julgando, né? Julgando que ela estava errada, mas e aí? Ela não fez nada. Não. Né? Ela o programa estava errado, aí a questão ela de não ser expulsa não é regra ela tinha do que ter sido talvez mais, sai. Pois mas aí se ela fosse assim, o que ia acontecer? Eles iriam contra ela. Ela ainda estaria errada. Olha como que é difícil, porque se a mulher tomar uma posição, a mulher que está errada. A questão da violência, né, a gente vê aí muitos casos que às vezes aparecem na televisão, outros não, que uma garota é estuprada ou uma mulher é estuprada. Geralmente eles, né, faz você viu a roupa dela? Exatamente, a sociedade joga como se ela tava. É isso aí. Joga ainda a culpa na mulher. Eu não estou dizendo que são casos e casos, não estou dizendo que são todos, né? A gente tem que estudar o caso para saber. Mas assim, a grande maioria a gente vê que ainda se culpabiliza a mulher. O acusado coloca a culpa e ele fica de inocente, entendeu? Então quer dizer, até onde que nós vamos parar com isso? Uma questão é certa, se você fez alguma coisa contra a vontade do outro, sendo homem, sendo mulher, é violência. No mesmo caso, você mata o cara e a culpa foi dele, ele que me provocou, ele que fez isso e eu matei ele. É isso aí. Então, todos os dois têm que ser culpabilizados, não concorda? É isso aí. Então, assim, matou, o outro morreu. Então é culpa. É culpa, é isso total, aí. Não tem explicação. Porque você, para chegar a matar, é o cúmulo do cúmulo, né? Você passou por cima de todas as possibilidades. Então, se você tivesse brigado, dado um soco, isso, aquilo, partiu para vias de fato, é uma coisa. Você matar e falar que o cara é culpado porque ele te xingou, fez isso. Gente, é um absurdo. Agora, a mulher tá do seu lado e aí você passa a mão nela também, né? É uma coisa complicada. É isso aí. Muito complicado. Né? E é o nosso desafio é saber se manter, saber se mostrar e fazer com que a gente faça valer os nossos direitos, né? Os direitos que a gente diz que tem, mas que na verdade a gente ainda não tem. Então, eu quero dizer para você, onde você está atendendo agora? Eu atendo aqui em São João, no Espaço Vida, ali no Beco do Gás. Sim, né?
Seu consultório ali? E o consultório é ali. Ele é uma clínica, né? São vários profissionais. Sim. E eu atendo ali, trabalho em descoberta na prefeitura, tenho 17 anos, né? Lá também. E sou professora e ouvidora também da faculdade aqui, da Unipar. Que legal. No curso de pedagogia. Tá toda tomada, tá com o dia todo tomado. Isso aí. E aí, assim, né? É bom, vai se divertindo, aprendendo mais, ganhando mais, né? Sendo mais dinâmica. Eu quero agradecer a sua presença, tá? Quero agradecer muito. Você tem alguma coisa que você quer colocar? Algum caso diferente, alguma coisa que você acha que pode falar para as meninas? Mandar um recado para as meninas que se espelham em outros exemplos, que eu trago aqui uns casos que eu vou falar uma coisa para você, depois você vai ver. A Cleuzinha, que é a esposa do Maurício, ela teve câncer, depois ela passou a ser uma nadadora campeã. A própria Viviane Sestaro, que também era uma gordinha e fez cirurgia e voltou a nadar. Eu nado com elas. Que bom. Eu só não faço competição com elas. Tá. Então você conhece bem as histórias, né? Então, essas mulheres que a gente está trazendo aqui, inclusive você, para servir de exemplos que a pessoa pode, a pessoa consegue. Inclusive nelas, elas buscam ajuda. Você é a que presta ajuda para quem precisa. Então a gente está trazendo os dois lados. E aí, fica à vontade. Assim, é um tema muito importante. A gente precisa se colocar, né, como mulher, como um ser humano que tem vontade, né? Que tem escolhas. Conhecer essa Exatamente. Vontade. Nós temos escolhas, nós temos vontade e a gente precisa colocar isso para as pessoas. Não é impor. Eu acho que a imposição não é válida. Eu acho que a gente precisa mostrar isso. A exemplo dessas duas que superam, que vão em busca daquilo que elas querem, de realizar os sonhos delas. Então, assim, é isso aí. É mostrar para as pessoas o nosso potencial, né? O nosso trabalho, o nosso objetivo. E tentar, né, ajudar outras pessoas também. A gente tem condição de mudar a gente, consegue ajudar outras pessoas. Então, assim, se a gente vê alguém que está passando por uma situação difícil, né, que está com uma situação que não consegue resolver, ajudar a outra, indicar, tentar dar uma mão, né, naquilo que for possível. Fulano, você pode ajudar? Você pode agir? Você pode fazer alguma coisa? Eu acredito que a gente precisa se fortalecer para a gente encontrar o nosso espaço. E só com ajuda. É com a união, é isso aí. Mulher ajudando outra mulher. Fazer para poder levar. Não pode? Pede ajuda para alguém, pede ajuda para o outro, fala para o outro, vamos lá, faz, eu não posso, você vai? Vai na polícia mesmo, tá acontecendo isso. É uma forma de poder ajudar, de levar ajuda. E assim, toda forma de violência deve ser banida, né? Eu acho que assim, violência em situação, né, jamais. A gente precisa do diálogo, precisa da conversa. E se a gente não está conseguindo, a gente peça ajuda a outra pessoa, um amigo, um familiar, para que a situação possa acontecer. Porque o mais importante é a gente ser feliz. Vamos levar ajuda, vamos fazer o bem para as mulheres que hoje ainda são massacradas, ainda são dominadas de uma maneira totalmente errada. E quando a gente, quanto mulher, toma consciência do que a gente pode fazer, eu acho que a gente descobre, né, muitas alternativas que a gente não descobria, né? Então eu acho que o principal é isso. Se eu sei para mim o que é bom, eu sei o que é bom pro outro. Então se ela no caso, né, se ela não tá tendo aquilo que eu acho que ela deveria ter, eu também sou responsável. Eu tô vendo que ela não tá bem, ela tá recebendo uma coisa ruim, a outra também tá recebendo. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso chegar, eu não posso fazer. Vou atrás de ajuda. Tem Conselho da Mulher, tem um monte de órgãos aqui na cidade, tem um monte de situações. Então, psicólogo, o que eu faço? Você sabe de alguém que pode ajudar? É pedir ajuda, não deixar aquela pessoa sofrendo, passando por uma situação que eu não aceitaria e que ela talvez não tenha força para resolver, pedir ajuda, né? É isso aí. É isso aí. O desafio é esse. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estamos às horas. Parabéns pelo Dia das Mulheres, pela sua garra, pela sua luta, você é uma guerreira, você é uma excelente profissional, uma excelente mãe, mulher, uma pessoa, né, da nossa comunidade. Muito obrigada pela sua presença. Parabéns para você também. Obrigada. Gente, eu vou reforçar de novo. Para você que está assistindo o nosso conteúdo, avise os amigos, os parentes. No Instagram a gente está lá, Conexão TV Digital, também no canal 99. Estamos em 23 cidades aqui no entorno, são 23 cidades assistindo a TV Conexão. Eu agradeço muito a Vanessa Biasucci, que é a nossa apoiadora, nossa patrocinadora, biomédica esteta. Vanessa Biasucci também está no Instagram, Vanessa_Biasucci, tá? Segue lá. E agradeço a todos vocês por estarem sempre sintonizados, curtindo a nossa programação. E voltem mais, porque vamos trazer ainda outras meninas tão maravilhosas, tão sensacionais, com exemplos de vida, como a minha amiga
Maria Amélia Estevanato, e como outras que já passaram, a Cleuzinha, a Viviane, a Ilusa, a Fabiana e a Alessandra, que esteve com a gente também. Muita gente boa para você olhar e se inspirar. Até a nossa amiga que esteve hoje aqui, a Lorena, ela é de Buritis. Nossa, que menina, um doce. Deixa eu te ver, vida, maravilhosa. Então assistam também para vocês ficarem sabendo de tudo e participarem com a gente. Divulga TV Conexão. Obrigada, esse é o canal TV Conexão, o programa Gente que Faz e Acontece, no mês das mulheres, mulheres de expressão, tá bom? Obrigada aí, Vanessa Biasucci, um abraço, obrigado pelo seu apoio. Tchau, gente. Tchau.